Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Com grande alegria que a gente chega aqui novamente e com grande responsabilidade também para falar sobre o Evangelho de Cristo, sobre as boas novas de salvação, a qual falava o nosso irmão aqui. Nesse momento eu já te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, do 1 ao 10. Tá? E você vai deixar a sua Bíblia durante todo o sermão aberta nesse texto. Nós vamos fazer algumas citações, você não precisa sair desse texto. Eu quero que você acompanhe o texto base, o texto principal, tá? E pode deixar a sua Bíblia aberta nessa passagem. Acho muito interessante já a epígrafe do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que diz: Jesus recebe pecadores. A seguir a leitura. Aproximavam-se de Jesus todos para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da qual se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim haverá o maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Curve agora a sua cabeça, oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento, eu te clamo, te suplico, para que essa palavra, Senhor, possa realmente frutificar no nosso coração, Senhor. O Senhor que falava através de parábolas, de maneira simples, que o Senhor possa usar esta palavra essa noite para tocar os corações e fazer com que haja de fato transformação de vida. Te louvo por essa noite, por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente já começou essa leitura, me impressiona, quando a gente começa a estudar o texto para preparar o sermão, e a gente começa a mastigar essa palavra durante a semana, a estudar, e a epígrafe já me marcou muito: Jesus recebe pecadores. E Jesus falava por meio de parábolas, né? Só esclarecendo aqui essa questão, porque os fariseus, quando viram Jesus, o primeiro verso que diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Interessante que Jesus não faz uma autodefesa sobre esta acusação. Se você percebe, ele já entra com a primeira parábola, que a epígrafe diz que é a parábola da ovelha perdida. Porque Jesus falava por meio de parábolas, afinal de contas? Jesus era mestre na arte de comunicar verdades eternas por meio de histórias simples. As parábolas podem revelar o reino de forma acessível. Jesus usava imagens do cotidiano para alcançar o coração de pessoas simples. Por exemplo, ovelhas, moedas, sementes, pescadores e vários outros exemplos do mundo real para ilustrar o mundo espiritual. Lá no Salmo 78, 2, diz: Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
Jesus abrirá a sua boca em parábolas. A gente vai entender por que esse termo enigmas. Também Jesus usava parábolas para fazer um tipo de filtro espiritual. Aqueles que queriam apenas criticar ou ouvir por curiosidade não entendiam, porque eles estavam ali com o coração fechado, com a sua mente fechada para ouvir as verdades do Evangelho do Mestre. Mas os humildes e sedentos recebiam a revelação. Mateus 13, de 11 a 13. Vai dizer que, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àquele que não lhe é isso concedido. Uma terceira colocação, porque Jesus falava por meio de parábolas, é um convite à reflexão e arrependimento. Jesus levava o ouvinte a se colocar na história. Quem aqui dentro também traz uma revelação do caráter de Deus. As parábolas de Lucas 15 revelam um Deus que sente falta, toma iniciativa e se alegra ao restaurar o perdido. A gente lê aqui nesse texto que 2 vezes há júbilo pelo pecador que se arrepende. E eu queria compartilhar com vocês um pensamento de D.A. Carson, que diz: as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus, são ao mesmo tempo convites e desafios. E que desafios? Compreendê-los e colocá-los em prática. O tema central de Lucas 15, que traz 3 parábolas, diante desse capítulo inteiro, 3 parábolas em uma só mensagem, em 3 tópicos a gente pode dividir em algo precioso que se perde, alguém determinado que busca e quando encontra a verdadeira alegria, júbilo. Jesus responde, como eu falei, aos religiosos e murmuradores, mostrando que o reino não é sobre regras, mas sobre redenção e celebração ao retorno. Como eu falei, Jesus não faz uma autodefesa aqui. Os escribas e fariseus chegam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus em momento nenhum fala sobre si. Por que ele fazia aquilo? Por que ele faria aquilo? Por que ele comia com essas pessoas? Por que ele sentava com essas pessoas? Ele já entra diretamente na parábola. Parábola, primeiro, da ovelha perdida. Lucas 15, de 3 a 7. A ovelha, quando a gente vê a imagem da ovelha, a gente vê a imagem de fragilidade, de simplicidade. A imagem do pecador frágil. E eu trago aqui um comentário do pastor Hernandes Lopes, que diz que o pecador não está apenas ferido, ele está morto espiritualmente. A graça de Deus não é uma resposta ao nosso clamor, mas uma iniciativa soberana de um Deus que nos ama mesmo quando nós não merecemos. Mesmo quando estamos indiferentes a Deus, Ele já está nos procurando. Então não se preocupe, meu querido. Você está no radar de Deus. Eu não sei se você nessa noite é a ovelha ou é a dracma. Mas você está no radar de Deus. Ele está à sua procura. A ovelha, como eu falei, representa o ser humano frágil, limitado e vulnerável espiritualmente. Alguém se encontra diferente disso aqui? Essa é a leitura e o que eu pude escrever sobre isso, que podia figurar melhor a imagem do ser humano. Frágil, limitado e vulnerável espiritualmente. E às vezes isso não se trata de uma rebeldia agressiva, mas sim ação, fragilidade. E esse afastamento, ele não acontece assim. Ele é progressivo. Você vai saindo, esfriando, se afastando, já não faz mais nada, já está aqui no primeiro banco, depois no terceiro, depois no último, depois lá fora, depois nunca mais a gente te vê. É progressivo.
A ovelha tem uma característica importante. Característica também nossa. Ela não sabe voltar depois que ela se perde. Ela não volta. Ela não tem forças e condições para isso. Isaías 53, 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, sobre Jesus. Todos nós, desgarrados como ovelhas, comprados pelo sangue mais precioso que poderia existir, o sangue do Cordeiro. Quantos hoje estão longe? Quantos se afastaram? Quantos você traz à memória agora? Não por maldade, mas às vezes por cansaço, traumas, desilusões espirituais ou físicas, ou alguma rusga com algum outro irmão da igreja, ou alguma palavra que ouviu e não gostou. Quantas pessoas você pode trazer à sua memória agora que não estão aqui hoje? E eu quero te dizer que Deus conhece a história de cada afastamento. De cada pessoa que se afastou, Deus conhece a história. Mas o importante disso tudo não é a pessoa que se afasta, mas é o pastor que traz ela de volta. E eu queria que você focasse nessa verdade comigo nessa noite. Como eu falei, eu não sei se aqui existe ovelhas ou dracmas, mas eu venho trazer para você as boas novas de um pastor que pode resgatá-lo. De um pastor que pode te trazer de volta com júbilo e alegria. O pastor é a figura de Cristo. Ele não ignora, ele não despreza, ele não deixa para lá a ausência de um só. Porque ele fala isso aqui em Lucas. Qual dentre vós, versículo 4, é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Esse é o tipo de pastor que é Jesus. A personalidade de Jesus se preocupa com você de forma individual. Ele não terceiriza a busca. Jesus é um pastor que não coloca responsabilidade em ninguém. O pastor está aqui, dentro da parábola da ovelha perdida, deixou as 99 e mandou uma outra pessoa buscar a ovelha que se perdeu enquanto ele olhava aqui as 99. Foi isso que a gente leu? Não. Ele não terceiriza essa busca. Ele sai do seu conforto e vai ao encontro, ainda que no deserto, como o texto diz. Lá em João 10, 11, diz o texto que a gente conhece muito. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E esse bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nessa saída pelo deserto, em busca daquela uma ovelha que se perdeu, ele está colocando a sua vida em risco. Ele está colocando a sua vida em xeque. Mas essa história parece ser um pouco confusa. Porque ele tem ainda 99. Por que se preocupar com uma? Como eu falei, o amor de Deus é incondicional e individual. Você pode estar orando há tempos. Achei muito interessante a frase do irmão aqui da capelania, que diz que Deus pode curar. Talvez ele não queira. Talvez esse não seja o propósito maior. E, como eu falei,
a individualidade de Deus com você é uma coisa única. Você pode estar orando há tempos por uma causa e pensando que está fazendo orações ao vazio. Um Deus que não te escuta mais. Um Deus que não te ouve mais. O amor de Deus não é passivo. O amor de Deus é sacrificial, pessoal e ativo. R.C. Sproul diz que o Evangelho é a história de um Deus que busca. Um Deus que busca, não de um homem que o encontra. Então, essa história de um Deus que busca, como o título da mensagem diz, é o gesto maior de carregar nos ombros aquele que se perdeu. Carregar nos ombros, irmão, demonstra amor incondicional e redenção pública. Isaías 40:11 diz o seguinte: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, no texto de Lucas, voltando aqui, no versículo 6, aliás, 5 e 6, ele diz que, achando-a, põe-na nos ombros, sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. Está ali, no deserto, vai levar uma ovelha, que eu acredito que não era tão leve assim, caminhar alguns quilômetros com ela nas costas, mas o texto diz que ele estava chateado com isso. Não. O texto diz que ele estava cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Um pecador arrependido mobiliza a adoração celestial. O texto fala sobre isso. Não há clima para julgamento. Não há espaço para isso. Pois é um momento de celebração. O que estava perdido e voltou. Lucas 15, a gente leu esse texto, diz que digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como eu falei, o amor de Deus é impressionante e constrangedor. Quando a gente olha para cada pessoa, quando a gente olha daqui de cima para cada pessoa e vê que Deus conhece a situação de cada um aqui. Deus sabe a situação de cada um aqui. Aqui não é... E fica a pergunta para nós, como membros da igreja, como pessoas efetivas, como alguém que está aqui regularmente nos cultos, nos pequenos grupos, dos ensaios da música, teatro. Celebramos na igreja como o céu celebra? Ou a gente olha aquele que se volta? Ou a gente olha com um olhar torto para aquele que quer se achegar ao Evangelho novamente? Queria que você refletisse comigo sobre isso. Andando para frente no texto, a gente vai se deparar com a parábola da dracma perdida. No versículo 8 diz: Jesus continua falando para os fariseus e escribas e para todos que estavam ali, dizendo: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo,
porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu não sei quantos de vocês sabem o significado do termo dracma. O que significa dracma? Dracma era uma moeda de prata de alto valor, altíssimo valor. 10 dracmas podiam formar uma tiara usada por mulheres casadas, símbolo de aliança, honra e identidade. Perder uma era mais do que um valor financeiro, era pessoal, era emocional e era relacional. Então existia toda uma situação acerca dessa moeda que se perdeu, dessa dracma que se perdeu através da parábola que Jesus disse. A dracma não estava lá fora como a ovelha. O texto diz que ela estava perdida onde? Dentro de casa. Ou seja, representa pessoas que estão dentro da igreja, porém mortas ou esquecidas. E essa parábola, especialmente essa parábola, me toca bastante, porque tempo de crente, tempo de cartão de membro, anos de batismo, não significam que você é nascido de novo. Pode significar muita coisa, mas não vai garantir que você tenha uma intimidade com Deus, que você é próximo de Deus. Ocupar uma dessas cadeiras aqui, durante anos, não diz muita coisa sobre o seu relacionamento entre você e Deus. Talvez para o seu irmão diga que você é uma pessoa assídua aos cultos, frequenta regularmente. Mas como está o nosso coração, meu irmão, diante disso? A gente às vezes enche o peito e se orgulha de dizer, né? Eu, por exemplo, estou aqui há aproximadamente 13 anos. Né? Você é de qual igreja? Há 13 anos que eu sou da Igreja Batista Bíblica. Ok. Mas como é que está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Estando ali fisicamente, mas sem comunhão alguma com Deus, sem arrependimento, sem regeneração. São os que vivem de aparência de fé, mas ainda não nasceram de novo. E esse é o maior perigo da igreja atual. Fora. E às vezes a gente é numa busca incessante por coisas. E ele falou sobre isso, eu achei isso impressionante. Isso me marcou muito, pessoalmente. E ele está rodando o Brasil, né? Naquele golzinho. Me lembra muito uma pessoa que tinha uma Paraty. E o que é que aquele homem tem de riqueza que possa agregar? Mas você pode ver o quanto rico aquele homem é, quanto tesouro aquele homem tem juntado no reino, onde a traça e a ferrugem não corroem, enquanto nós cansamos, perdemos nossos dias, os melhores momentos com aqueles que nós amamos, em virtude de, não sei, uma ambição pessoal, um trabalho, uma coisa que você quer muito. Você sabe do seu coração. E viver de aparência pode parecer uma coisa muito distante da realidade, mas não. É muito fácil você cair nessa realidade de viver de aparência. Todo domingo, de manhã, à noite, eu vou para o meu pequeno grupo. É como se eu cumprisse aquela penitência. Não é sobre isso. É sobre comunhão. É sobre o que você entendeu do reino de Deus.
Jesus fala claramente: o meu reino não é deste mundo. Eu não sei se você entende essa realidade, mas domingo também o irmão falava sobre isso, e ficou muito claro para mim que esse tempo que nós vivemos aqui, entre nascimento e morte, é um tempo muito rápido. E outrora a gente contava histórias da nossa infância. Nem tanto, né? Mas com alguns. O que eu quero dizer com isso? Essa vida é muito rápida, ela é muito passageira. E a gente pode se enganar no meio desse caminho, brincando de ser crente. Sei que pode parecer forte ouvir isso, mas existe uma pessoa, uma figura no Novo Testamento, que eu queria que você abrisse. Na verdade, eu queria que João capítulo 3, do 2 ao 9, a figura que eu achei mais, que mais parecia dentro dessa realidade, de que tinha muito conhecimento, de que frequentava muitas sinagogas, de que tinha muito respeito dos que lhe circundavam ali, daquelas pessoas que eram próximas dele. Mas veja comigo esse texto. Este de noite, porque ele não podia ser exposto. Você já pensou? Uma autoridade ser visto com aquele que o texto disse que comia com publicanos e pecadores? Não, ele tem que ir na calada da noite mesmo. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ponto e vírgula. Muitos sabem aqui quem é Jesus. Sabe que Jesus veio da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Muitos sabem essa verdade também. Quantos aqui já não foram abençoados por Deus de forma milagrosa? E o tempo passou. E como aquela dracma, você se perdeu dentro de casa. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E essa pergunta que fica para a gente, é muito sério isso, meu irmão. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos entrou em psique, ele disse: a isto... Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você pode ser PhD em teologia. Você pode ter frequentado as maiores faculdades. Você pode ser doutor aqui neste mundo. Você pode ter o maior título, ter o maior saldo bancário. Mas se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. E você entende a seriedade disso? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, porque ele é guiado por Deus. 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus com a pergunta
que provavelmente deixou Nicodemos constrangido. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Eu vou trazer essa pergunta para a modernidade, para os dias atuais. Tem 20 anos de igreja batista bíblica, de presbiteriana, e não conhece essas verdades. Não nasceu da água e do Espírito, não nasceu de novo. Importa-vos nascer de novo. Jesus é enfático com as suas palavras. Estar no templo não salva ninguém. Esse comentário é de Augusto Nicodemos. Por quê? Judas caminhou com Jesus, mas nunca foi de fato dele. Nunca pertenceu a ele. O seu coração nunca foi dele. Estar na igreja, estar no templo, espaço físico, não salva ninguém. Em 2 Timóteo 3,5, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Só a aparência. Hernandes Dias Lopes completa com outro comentário, reforçando: a dracma representa os perdidos dentro da igreja. Estão perto da luz, mas continuam nas trevas da alma. É muito impactante esse texto. Em tão poucas linhas a gente pode trazer e concluir muitas verdades que podem mexer muito com a gente. Por favor, varre e me encontra. Porque eu quero estar em tuas mãos. Porque eu quero estar perto de ti. É possível estar religiosamente presente. Totalmente possível. E espiritualmente ausente. Dentro da estrutura da igreja, há muitos que nunca nasceram de novo. A dracma representa essa realidade trágica. Jesus diz: não foi ninguém, não é Helder, não foi o pastor Alex. Jesus disse: importa-vos nascer de novo. A dracma, ela não estava no deserto, longe. Ela não tinha se afastado. Ela não foi progressivamente saindo. Ela estava perdida dentro de casa. O problema é, não se move, não se mobiliza, não faz nada, não participa do EBF, não vem para um EBD, participa de um culto de vez em nunca. Simboliza que o crente esfriou. Se tornou apenas um religioso vazio. Que está no banco, está sentado entre nós, mas o seu coração não está em Deus. Paul Washer faz um comentário que diz: o maior perigo espiritual pode estar sentado no banco da igreja toda semana. Reflexão pessoal. E aí é bem pessoal mesmo, né? Quando eu coloquei esse subtítulo, reflexão pessoal, foi sobre ninguém. Pode acreditar que o mais confrontado com tudo isso que eu estou falando aqui, que embora sei que são palavras que são, como a gente pode considerar, não são fáceis de ouvir, mas são necessárias. Será que estou dentro de casa, mais longe do coração do Pai? Reflita você. Vou repetir a pergunta. Será que estou dentro da casa, mais longe do coração do Pai? Por outro lado, a mulher da parábola é a igreja que busca com luz, esforço e paciência. A mulher representa a ação do Espírito Santo e da igreja viva, que, 3 tópicos. O primeiro, acende a candeia.
Lucas 15:8 diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Essa é a minha Jesus aqui na terra. Acenda a candeia. Acender a candeia simboliza a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Acende a candeia, palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Segundo ponto, ela varre a casa. E varrer a casa pode ser a parte mais dolorida de tudo isso. Por quê? Remove a sujeira. Vai lá naquele cantinho mais íntimo que a gente homem, né, que não sabe dar aquela faxina aprimorada, não tem esse dom, que a mulher vai lá e a gente perde alguma coisa dentro de casa, ela diz: se preocupe, não, que quando eu for varrer a casa eu encontro. E de noite ela encontra mesmo, né? E examina os cantos, sacode a poeira da religiosidade, do pecado, do afastamento, do esfriamento, de tudo isso. Então varrer a casa é a parte mais dolorosa do processo. Irmão, se deixe ser encontrado hoje por Jesus. Abra o seu coração para isso. Se até hoje você não o fez, e eu não estou falando aqui de você ser membro da igreja, de você ser evangélico, não estou falando de nada disso. Eu estou falando que se você não abrir o seu coração para esse Jesus aqui entrar, para ele acender a candeia, varrer a casa, varrer a sua casa, remover aquela sujeira, aquela poeirinha lá no canto, hoje é o dia. Hoje é o dia de você voltar ao primeiro amor, como foi cantado aqui hoje. Terceiro ponto, busca diligentemente até encontrar. Essa palavra, que deriva de diligência, né? Quando a gente frequentemente assiste ou vê algum noticiário na TV, diz que a polícia realizou diligências naquele lugar. Quer dizer, não só procurou, investigou, procurou saber, uma busca aprofundada. A palavra diz que ela busca diligentemente até encontrar. Não desiste. Busca diligente. Jesus não desiste de você. Essa frase pode parecer clichê, mas é a maior verdade do Evangelho. Não devemos nos conformar com os membros inativos, frios, indiferentes, afastados. Porque às vezes, irmão, a gente se acostumou. A gente se acostumou com a ausência. A gente se acostumou com a ausência. E quando a gente faz um paralelo com a parábola da ovelha perdida, aquele pastor deixou 99 no deserto e foi buscar uma. E às vezes a gente quer ficar com um e quer deixar 99 para lá. Não devemos nos conformar com membros inativos, frios ou indiferentes. A missão da igreja não é só alcançar os de fora. Nós temos um trabalho belíssimo, Santo André, Gujão, um pedacinho do céu. Glória a Deus por isso. Tem feito maravilhas através disso. Muitos têm sido alcançados através disso. Mas também devemos resgatar as moedas, as dracmas que estão perdidas. Talvez esquecidas nos cantos da casa. Talvez empoeiradas
Talvez aquele que ninguém mais vê nem percebeu. Essa também é a missão da igreja. A mulher simboliza a igreja que busca com luz, acende a candeia, esforço, varre a casa e paciência, porque busca com diligência, com calma, pacientemente. Missão da igreja. Em Gálatas 6, 1. Irmãos, o apóstolo Paulo fala, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Essa instrução aí está muito claro, meu irmão. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, chama, conversa, ora, dialoga com aquela pessoa. O que foi que houve? Irmão, coisa muito importante que precisa ser dita aqui também, e que Tiago falou aqui também, quando ele citou o exemplo da médica, né? Parece que aquela palavra está remoendo igual um moedor de caldo de cana até hoje. A nossa missão não é de salvar ninguém. A missão da capelania evangélica não é de salvar ninguém. É de anunciar as boas novas. Essa obra não é minha, não é sua. Essa obra é do Espírito Santo de Deus. Nosso dever é lançar, anunciar, proclamar. A gente não está tão acostumado a ler a grande comissão. Se eu disser agora, todo mundo vai saber de cor. Ide por todo mundo, repita comigo. E não precisa dizer mais nada, você já sabe sua missão. Ordenança de Jesus, o grande comissionamento para nós. E como eu falei, isso não consiste somente em buscar os que estão para além destas portas, mas para dentro deste templo, para aquela dracma empoeirada, perdida, esquecida, desvalorizada. Porque a dracma se perdeu, porque a dracma não foi achada ainda, não significa que ela perdeu o seu valor. Mesmo empoeirada, caída, fora da vista, a dracma ainda valia o mesmo. Existe alguma diferença quando a gente vai no caixa eletrônico e saca aquela nota de R$100, bem novinha, e depois a gente vai na feira e recebe um troco com uma nota de 10 toda rasgada, emendada com durex? Os dois dinheiros valem a mesma coisa? Não, 100 não vale o mesmo que 10, mas estou falando em característica de dinheiro. Valem. Certo? Então, mesmo empoeirada, caída, longe, distante, rebelde, Deus não nos avalia com base em nossa condição momentânea. O valor da alma não vem da sua performance, mas do preço pago por ela. E o preço pago por ela, meu irmão, é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Isaías 43, 1 diz que: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você pertence a Ele. John Piper complementa que diz que Deus não busca os perdidos porque eles têm algo especial. Você não tem algo de especial, meu irmão. Desculpa eu lhe dizer com sinceridade. Tá? Por mais dons e talentos que você tem, você não é melhor do que ninguém. Mas Ele nos ama com um amor soberano. Não com base na nossa performance, na nossa capacidade, na nossa habilidade, mas porque Ele nos ama com um amor soberano. Ao encontrar a dracma,
A mulher chama as amigas para celebrar. Jesus diz aqui nessa parábola que há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Um só pecador que se arrepende. A igreja também deve aprender a festejar cada reconciliação com graça, não com julgamento, não com olhares tortos. Romanos 15, 7 diz o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Chama para perto. E aí eu quero trazer para você alguns exemplos bíblicos de alguns tipos de dracmas que pareciam estar na presença de Deus, que pareciam ter nascido de novo, que pareciam conhecer o Deus verdadeiro, mas não. Apocalipse 3, 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. A igreja de Sardes estava ali, presente, mas perdida espiritualmente. Em Mateus 25, de 1 a 13, nós vamos nos deparar com com outra parábola das 10 virgens. Todas estavam esperando. O problema é que a metade não estava preparada. Estavam na festa, mas sem luz interior. Em Ezequiel 34, 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Jesus vai além. Deus não busca apenas os que estão fora, mas também os esquecidos no meio do rebanho. E a gente vem chegando à conclusão, a aplicação final dessas duas parábolas, que você pode estar na igreja há anos, essa é a verdade que eu já falei, e está espiritualmente perdido. Você pode ser invisível para os homens, mas visivelmente valioso por Deus. A mulher buscou com paciência, com diligência, varreu os cantos, procurou com atenção. O Espírito Santo não desiste de você. Hoje a palavra é candeia acesa. E que, embora nós vejamos muitas nos seus escritos, mas ele revela quem é Deus. Em Lucas 19:10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar os sãos, os achados? Não. Ele veio buscar e achar e salvar o perdido. Em João 6,37, Jesus diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Em Mateus 11:28, a gente já conhece muito bem esse texto, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encerrando com palavras de Jesus, João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Fazendo um paralelo disso tudo com a cruz do nosso Salvador, Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda salvos? Não. Sendo ainda pecadores.
Vou ler novamente, talvez você não tenha entendido. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Cristo morreu por mim e por você, sendo ainda nós pecadores. E glória a Deus por isso. Jesus enfrentou o deserto por nós. A gente sabe disso. Jesus assumiu o nosso lugar. Isaías 53, a gente já leu. Jesus carregou a ovelha nos ombros da cruz. João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus, em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi tratado como perdido, para que nós fôssemos achados. Outrora, éramos dracma, ou ovelha, não sei, não conheço sua história. Sei que Jesus está aqui hoje para mudar ela. Jesus está aqui hoje para te transformar. Pedro escreve, na sua primeira carta, 2:25, diz que nós éramos como ovelhas desgarradas. Mas agora, porém, vos convertestes ao pastor e ao bispo da vossa alma. Parábolas, gente, irmãos, são mais do que belas ilustrações, figuras de linguagem. Elas apontam para a realidade da cruz. Se você observar, a ovelha não voltou sozinha. Ela foi resgatada e foi carregada nas costas. A dracma não se limpou sozinha. Ela foi buscada com luz, com zelo, com diligência. E nós também não voltamos sozinhos para Deus. Fomos reconciliados por Ele através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E isso é suficiente. Na cruz, Jesus foi ao deserto da nossa rejeição para nos encontrar. Assumiu o peso dos nossos pecados sobre os ombros. Pagou o preço da moeda caída para restaurar o nosso valor. E celebrou com alegria o resultado, uma nova criação em Cristo. E aqui uma citação de Charles Spurgeon diz: a salvação é um resgate, não uma descoberta. Nós não encontramos a Deus, Ele nos encontrou na cruz. E aqui chegando ao final, eu queria fazer algumas perguntas, você não precisa me responder. Você guarda essa pergunta para você, que eu vou guardar ela para mim também. Você está perdido como ovelha? Você está caído como a dracma? Se sim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus já saiu à sua procura. Ele já enfrentou o deserto. Ele já iluminou a casa. Ele já pagou o preço com sangue, amor e cruz. Então, meus amados, grato muito sou por essa oportunidade. Hoje é dia de se render ao chamado do bom pastor. Queria que você agora curvasse sua cabeça. Como eu te falei nessa pergunta, não sei se você é dracma, não sei se você é ovelha. Jesus conhece o teu coração. O
O salmista diz no Salmo 139 que ele esquadrinha nossos pensamentos. Tal ciência maravilhosa demais. Hoje é dia de você voltar nos ombros da graça de Deus. Não pelos nossos méritos, pelos meus méritos, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hoje é dia de reconciliar-se com Ele. Hoje é dia de voltar. Você pode estar perdido hoje, mas jamais será esquecido. Você pode estar caído, mas ainda é valioso. Você pode estar empoeirado, num canto encostado, mas a cruz e o sangue de Jesus foi derramado por você. Ainda de cabeça curvada, reflita sobre essa canção. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não consigo esquecer. Se você conhece essa canção, cante comigo. Nosso encontro mudou meu viver, foi tão grande a emoção. Quando ouvi sua voz, quando ouvi sua, pois você me aceitou do jeito que sou, lhe dei meu coração. Assuma isso hoje, diga isso hoje a Ele. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua candeia. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Novamente cante comigo. Não posso vir longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa noite te agradeço por essa oportunidade, porque eu sei que Tu és o Deus que carrega aquela ovelha perdida nos ombros. Eu sei que Tu és o Deus que acende a candeia e nos busca com diligência, e nos encontra e nos acha. E eu só posso Te louvar e Te agradecer por isso, Deus. Porque como está escrito em Tua palavra, nós andávamos desgarrados, mas nós fomos encontrados. E esse valor, Pai, é imensurável. Esse valor é de sangue. E nós não podemos viver longe de Ti, Senhor. Pai, nesse momento, cada coração aqui nesta noite, Pai, se estiver distante da Tua presença, distante da Tua luz, distante do Teu aprisco, em um canto encostado, empoeirado, Senhor, faz agora o milagre da restauração, Pai. Porque eu não posso fazer isso, Jesus, mas Você pode, Senhor. O Senhor pode fazer isso, Pai. E crendo na Tua palavra, Pai, Te agradeço por este dia. Porque eu sei que o mover não é meu, mas do Espírito Santo de Deus. Que a Sua obra, Senhor, esteja presente no coração de cada um aqui essa noite. E eu Te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Irmão Ricardo, não sei se você vai
Encerramento. Irmãos, uma semana abençoada para todos nós. Que Deus esteja presente em seu lar, em sua vida durante essa semana. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje. Em nome de Jesus. Até domingo.